sabemos que a presença de Deus habita dentro de nós. Hoje nós entendemos que, sendo santuário do Espírito Santo, Deus mora não apenas no meio do seu povo, mas muito mais do que isso. Deus mora dentro de cada um de nós. Deus mora no meu coração e no seu coração. Nos tempos antigos, essa arca, representando a presença de Deus, ela foi motivo de muita alegria para o povo de Israel, porque ela fez com que o povo de Israel, motivados por aquela representação da presença de Deus, eles recobrassem força, eles agissem varonilmente e tomassem uma posição de verdadeiramente se esforçar, lutar e alcançar grandes vitórias, muitas delas até impossíveis, porque eles reconheciam: nós não estamos sozinhos. Eles se identificavam: a arca estando conosco, a presença de Deus está conosco. Todavia, algumas vezes na Bíblia, essa mesma arca, que era sinônimo de alegria, sinônimo de força, de ânimo, porque a presença de Deus estava ali, ela também trouxe alguns juízos para o povo. Eu posso lembrar vocês de que certa vez, Davi, trazendo de volta a arca de Deus para Jerusalém, ele colocou a arca num carro puxado por bois, e passando por um determinado lugar, o povo estava em festa, porque a presença de Deus, simbolicamente naquela arca, estava voltando para Jerusalém. Mas passando por um lugar desnivelado, o carro quis tombar, e um homem chamado Uzá colocou a mão para segurar a arca. E se você é leitor da Bíblia, e aqui a maioria é, na mesma hora que Uzá botou a mão na arca, a glória de Deus que estava ali presente fulminou Uzá, de maneira que aqueles homens, de grande celebração, eles passaram então agora a temer o Senhor, e naquele momento eles nem quiseram mais trazer a arca para Jerusalém, porque o temor foi tão grande que eles evitaram, mandaram de fato a arca para a casa de um outro senhor, onde essa arca, chegando, abençoou aquela família, e ali ficou durante 3 meses, e 3 meses foram suficientes. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, não sei quanto tempo você é nascido de novo, mas desde o dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você. Amém. Eu sei, irmãos, que na casa daquele homem chamado Obed-Edom era o nome do homem, a arca ficou durante 3 meses, e toda a vida dele mudou. A família dele foi abençoada, toda a sua casa foi abençoada. Isso quer dizer, para mim e para você, que se a presença de Deus está na nossa casa, na nossa vida, a nossa vida tem que mudar. Amém? E nós temos que verdadeiramente viver uma vida abençoada em todas as áreas, porque a presença de Deus está aqui. Agora, esse texto que acabamos de ler, Ofni e Finéias, 2 filhos de Eli, eles decidem trazer a arca, eles decidem provocar uma situação de vitória para o povo de Israel. No entanto, esses homens, eles não tinham compromisso com Deus, eles não andavam na presença de Deus, mesmo eles indo, vivendo no templo, vivendo no santuário, eles não viviam uma vida, uma conduta de vida que agradava a Deus. A Bíblia fala, logo no começo do livro de Samuel, que eles eram homens de Belial, que eles faziam coisas absurdas, ainda que nasceram naquele ambiente. O pai deles era sacerdote. Eli era o profeta da sua época, era um homem responsável para trazer a presença de Deus para o povo. Naqueles dias, ele exercia a função de sacerdote
e de profeta. Olha que coisa interessante. A função do sacerdote era trazer o povo até Deus. A função do profeta era trazer Deus para o povo. Ele acumulava essas duas funções. Ele era o representante de Deus, o representante da palavra de Deus diante daquele povo. Criou seus filhos ali dentro. Hoje em dia eles seriam os membros número 1 e o membro número 2 daquela igreja. No entanto, mesmo vivendo 24 horas, morando naquele lugar, desfrutando dos benefícios daquele lugar, eles não tinham uma vida que agradava a Deus. Eles traziam mulheres, a Bíblia diz que eles traziam mulheres, se deitavam com mulheres ali mesmo. A Bíblia também diz que eles, quando os homens traziam sacrifício, e aquele sacrifício era santo ao Senhor, eles não respeitavam. Eles, antes do cordeiro ser assado, eles tomavam a primeira parte deles. E aí, no relato bíblico, o historiador que escreveu o livro de 1 Samuel, nos conta que todo Israel desprezou o sacrifício a Deus. A obra de Deus começou a ser questionada, a ser vituperada, a ser verdadeiramente, as pessoas começaram a desprezar o sacrifício a Deus por causa de Ofni e Finéias. Uma liderança fraca de Eli e uma atitude perversa dos filhos vai levar Israel para uma grande derrota. Um povo que havia se acostumado com vitórias, mas de repente, por desprezarem a presença de Deus, eles estavam no lugar certo, mas estavam com a atitude errada e fazendo a coisa errada. Mas na hora do aperto, todo mundo clama por Deus. Na hora que a doença chega, na hora que um problema financeiro de repente chega, todo mundo corre para Deus. No caso deles, foi quando os filisteus vieram sobre eles. Eles automaticamente tiveram uma ideia. Enquanto o exército de Israel estava perdendo para os filisteus, eles disseram: vamos buscar a arca. Diante da arca, a presença de Deus na arca vai nos fazer vitorioso. Só, queridos, que aquela arca não era amuleto. Amém. Aquela arca não funcionava como o pé de coelho, como o trevo de 4 folhas. Aquela arca, ela só funcionava se verdadeiramente aqueles homens temessem a Deus. Amém. E o que foi que aconteceu? Trouxeram a arca, provocaram temor no meio das pessoas, quando eles viram aquela arca, e eles entendiam que aquela arca já havia promovido vitória para o povo de Israel, fizeram com que os inimigos lutassem ainda mais. E o povo de Israel, naquele dia, foi massacrado diante dos seus inimigos. E os filisteus